Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Física 2 e hoje nós vamos falar sobre as lentes esféricas. Lentes que nós vamos ver estão muito presentes no nosso dia a dia, a começar com a nossa própria visão, né? A gente vai entender um pouco melhor como funciona a visão, né? O olho humano é uma estrutura muito sofisticada. E também outras lentes não naturais, né, como a lupa, por exemplo, lentes de microscópio, enfim. Tem muita coisa bacana que vai aparecer aí. Vamos juntos. Bom, a gente vai tratar basicamente o que a gente chama de lentes esféricas delgadas. Elas são esféricas porque pelo menos uma superfície dela é esférica. Pode ser as duas esféricas ou uma plana e uma esférica, tá? As lentes de óculos e as lentes de contato são lentes esféricas, ok? Como também essas outras tantas lentes que a gente vê aqui, lentes de máquinas fotográficas, etc. E a gente fala que elas são delgadas porque elas são finas, né? A espessura dela é pequena comparada com as demais dimensões dela, então por isso que a gente fala que a lente é delgada, ok? Muito bem, as aplicações, como eu disse, são inúmeras, né? Por quê? Porque as lentes formam imagens, né? Só que diferente dos espelhos que formam imagens a partir da reflexão, as lentes formam imagens por refração, né? Então a gente vai ter várias situações, eu já falei dos óculos, a gente tem as lunetas astronômicas, como essa que vocês estão vendo aqui, utilizada aí para observar os astros. A gente tem os telescópios, também usam lentes oculares, né? A gente tem os microscópios, né? Muito utilizado aí na biologia, né? Que tem a lente, tem dois tipos de lente aqui, tem a lente ocular, tem a lente objetiva, tem várias lentes objetivas diferentes. As câmeras fotográficas dos nossos celulares, ou as mais profissionais, os projetores, como os data show, enfim. Então, tudo isso usa lentes, por isso que isso é tão importante para a gente. Bom, existem dois tipos de lentes que nós vamos discutir. Primeiramente, as lentes de bordas delgadas. Todas as lentes são delgadas, tá, gente? Mas essas aqui têm as bordas delgadas, ou seja, elas têm as bordas finas. Então, vocês vão reparar que a borda dela, a beiradinha dela é fininha e o meio mais grosso, não? Então, a borda é fina e vai engrossando em direção ao centro, ok? Borda fininha, engrossa em direção ao centro. O nome varia de acordo com o formato, né? Essa aqui, por exemplo, é a biconvexa porque ela tem dois lados convexos. Plano convexa tem um lado plano e um lado convexo. E côncavo convexa porque tem um lado côncavo, né? Que é esse aqui, e o lado convexo, que é o de cá. Né? Vocês podem ver que todas elas têm convexa no nome, por isso que às vezes elas são chamadas de lentes convexas também. E para representá-las bem, como elas têm as bordas fininhas, a gente usa esse símbolo aqui. Às vezes desenhar uma lente é complicado, então desenha assim uma retinha com setinhas para fora, borda fina, então a pontinha fina está para fora. Ok? O outro tipo são as lentes de bordas grossas, de bordas espessas, né? Então nem precisa explicar, né, gente? É porque a borda é grossona, né? A gente fala que a lente é fundo de garrafa, né? É porque a borda é grossona e o meio é mais fino, né? Ó, borda grossa e meio fino, ok? Aí a gente tem uma com os dois lados côncavos, bicôncava, um lado plano, um lado côncavo, um lado convexo, um lado côncavo. Podem ver que todos aqui têm um côncavo no nome, por isso que elas são chamadas de lentes côncavas. E aí o símbolo delas, para simplificar a nossa vida, então, é parecido com a outra, mas é diferente. Veja, a seta agora é para dentro, porque a borda é grossa e o meio é fino. Ok? Então, são os dois tipos de lentes que existem. Essa classificação é em relação ao formato. Agora, a gente vai ver como que elas são em relação à luz, né? O comportamento óptico delas. Se você pega um meio, né, que tem uma difração pequeno, menor do que o da lente, né, que é o que normalmente vai acontecer, porque o meio que as lentes são utilizadas, em geral, é o ar, né, que o índice de refração é muito pequeno, é 1 praticamente, e o da lente é bem maior do que isso. Se isso acontece, que é o mais normal,
As lentes de bordas delgadas, elas são chamadas de lentes convergentes, elas se comportam como lentes convergentes. O que é uma lente convergente? O nome já diz tudo, né? Ó, ela converge a luz que passa através dela. Então, ela pega raios paralelos de luz e joga esses raios todos no mesmo ponto aqui. Ele concentra, ela converge os raios para esse ponto aqui. Esse ponto de convergência, que depois nós vamos falar dele, é o foco. Então, são as lentes convergentes. Então, lentes de bordas finas, bordas delgadas, são convergentes. E as lentes de bordas grossas são divergentes. Tá? Então, elas divergem a luz, elas espalham a luz. Então, a luz, os raios chegam paralelos, ao invés deles se juntarem, eles se espalham. Tá? Então, isso aqui é uma lente divergente, ó, que ela diverge a luz. Então, essa é a diferença de comportamento óptico. Tá? Mas tem que obedecer essa regra aqui, tá, gente? Se essa regra não for obedecida, aí aqui muda. Mas é o que normalmente acontece, isso aqui. Bom, vamos falar dos elementos geométricos da lente que vão nos ajudar a determinar a posição das imagens, né? Toda lente tem dois focos, né? Vocês lembram que o espelho côncavo, ele também tem foco, né? O espelho convexo tem foco, mas a lente tem dois. Por quê? Porque a luz, toda lente tem dois lados, e a luz pode entrar dos dois lados, né? E a distância focal é a distância do foco na lente. Então, você tem aqui sua lente, né? Você pode entrar com a luz do lado esquerdo, e ela converge no foco lado direito, vou chamar de foco 1, e você pode entrar com a luz do lado direito, e ela vai focalizar lá no outro foco do lado esquerdo, tá? Então, são dois focos, F1 e F2, tá? Mas a distância dos focos até a lente é a mesma, tá? Por isso que tanto faz você olhar a lente de um lado ou do outro, o efeito que ela produz é exatamente o mesmo, porque a distância focal é a mesma, ok? No caso da lente convergente, né, que é essa aqui, de borda fina, né, esses focos são reais. Por que eles são reais? Porque elas realmente convergem, né? Os raios convergem para o foco. Os raios se cruzam no foco aqui, ok? A gente vai ver que na lente divergente é diferente, os focos são virtuais. Porque em vez da luz focalizar, ela diverge, né? Então ela diverge. Mas na verdade, se você prolongar esses raios para trás aqui, ó, a gente vai ver que os prolongamentos dos raios, eles se encontram lá no foco. Então você tem um foco aqui que é um foco virtual, tá? Se você joga na esquerda a luz, o foco está na esquerda, o foco virtual, veja, do mesmo lado, né? Foco virtual é do mesmo lado da incidência da luz, tá? E se você jogar a luz do lado direito, vai focalizar também do lado direito, prolongando, né? Na verdade, não vai focalizar, né? Ela vai divergir. Mas, se você prolonga os raios para trás aqui, você vai ter um segundo foco virtual aqui, com a mesma distância focal para os dois lados. E um outro elemento importante que vai facilitar muito a nossa vida é o tal do centro óptico, que é esse pontinho ó aqui, que está bem no meio lá da lente, né? A gente tem esse eixo aqui central, que divide a lente em duas partes iguais, né? Nessa direção. E a gente tem essa linha azul aqui que está dividindo na vertical. Então, o ponto O é o encontro desses dois pontos, é o ponto bem central da lente. Bom, para ajudar a gente a desenhar os raios e obter as imagens, né, sem ter que aplicar as leis da refração, né, que, convenhamos, é bem complicado, eu vou ensinar para vocês alguns raios notáveis que facilitam a nossa vida na hora de traçá-lo. Então, o primeiro raio é esse raio paralelo ao eixo, e ele refrata na direção do foco, tá? Então, vamos vir aqui com um raio paralelo ao eixo, raio laranja, e ele refrata e vai lá na direção do foco. Ok? Foco principal, que eu estou chamando aqui de F1.
Vejam, a luz está refratando, ela está atravessando a lente. Não é igual ao espelho. O espelho bate e volta, né, gente? O foco está do lado de fora, né? Essa aqui não, essa aqui é refração. No caso da lente divergente, né, o que vai acontecer? O raio paralelo vai lá bonitinho, só que ao invés dele convergir para o foco, ele vai divergir do foco, né? Então, ele diverge com o prolongamento dele passando no foco. Não é o raio que passa no foco, é o prolongamento dele. Por isso que o foco é virtual. Então, todo raio paralelo ao eixo refrata na direção do foco. E a recíproca é verdadeira, porque todo caminho que a luz faz no sentido, ela também faz no sentido contrário. Então, se a gente pega um raio na direção do foco, né, como, por exemplo, esse aqui, ó, na lente convergente, se o raio for na direção do foco, ele vai sair paralelo, que é o caminho contrário daquele, né? Ele vai sair paralelo. Todo raio que incide na direção do foco secundário sai paralelo, né? Na verdade, se ele incidir aqui desse lado também, por esse foco, ele sai paralelo para cá também, tá? Essa questão de foco primário ou secundário é puramente um nome que a gente dá, tá, gente? São dois focos. Na lente divergente é um pouquinho diferente, porque ele tem que ir lá na direção do outro foco para sair paralelo, do foco oposto. Não do foco que está do mesmo lado do objeto, mas do foco que está do lado oposto ao objeto. Se a direção dele original for na direção do outro foco, na hora que ele bater na lente, ele vai sair paralelo ao eixo aqui. Ok? E o melhor de todos, o raio que incidir no centro óptico, ele não sofre desvio. Então, olha que bacana, olha que é fácil isso aqui, né? Você vem aqui, o raio está passando no centro óptico. É só você continuar com ele não sofre desvio. Tanto na lente convergente, quanto também na lente divergente. Olha, ele passa direto pelo centro óptico sem sofrer desvio. É o único que é igual nos dois tipos de lente, né? Não sofre desvio. Ok? Agora nós vamos usar isso para determinar as imagens formadas. Vamos começar aqui com as lentes convergentes, tá? Que podem formar diferentes imagens, ok? Vou dar 3 exemplos aqui, que são os mais comuns, né? Mas eu ainda poderia citar outros 2 pelo menos, tá? Bom, primeiramente eu vou colocar um objeto a uma distância DO é a distância do objeto, maior do que o dobro da distância focal. Então, ó, uma distância focal é até no F aqui, ó. 2 distâncias focais daria aqui, ó. Se você pegar essa distância daqui até aqui, né? Projeta para cá, daria aqui. 2. O objeto está para trás de 2, tá? Alguns chamam esse ponto aqui de antiprincipal, né? Mas não é importante. Bom, vamos passar aqui um raio, saindo lá do ponto A, do extremo do meu objeto, que é uma vela ali, né? Digamos que ele venha paralelo ao eixo, na hora que ele refratar, ele vai passar aqui no foco, ok? E se eu jogar um raio aqui no centro óptico, ele não vai sofrer desvio. Vejam que esses raios vão se cruzar aqui, né? Diretamente. Então, onde eles se cruzam, a gente vai ter a nossa imagem, a linha belinha. Tá? A linha é a imagem de A, B' é a imagem de B. Como B está sobre o eixo, a imagem de B também estará sobre o eixo, na mesma direção de A, porque está perpendicular ao eixo, igual estava aqui. Ok? Vejam que os raios se cruzam diretamente, então você tem uma imagem real. Tá? E aqui eu vou chamar a atenção de vocês, porque o real na lente é do lado oposto ao objeto. No espelho, real era do mesmo lado do objeto, porque a função do espelho é refletir a luz de volta. Mas na lente não, na lente é refração, você tem que deixar a luz passar, né? Então, o real é do lado oposto ao lado do objeto, tá? É uma imagem real, como toda imagem real, ela é invertida, né? Tanto que os raios cruzaram abaixo do eixo, começaram em cima, cruzaram abaixo, até porque a imagem é invertida, toda imagem real é invertida, essa regra continua valendo. E o tamanho, a gente vai perceber que o tamanho aqui é menor do que o nosso objeto. Isso porque o objeto está bem longe da lente, né? Está uma distância maior do que o dobro da distância focal. Ok?
Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Bom, aplicações. O nosso olho, ele faz basicamente isso, tá? Ele pega aqui, ele tem uma lente aqui, que é o chamada cristalino, tá? O cristalino, essa lente aqui. A córnea está aqui na frente, a córnea curva e o cristalino também. Então, esses dois juntos é como se fosse uma lente só, tá? Que gera uma imagem real invertida menor lá no fundo do olho, que é onde fica a retina. A retina são células fotossensíveis, né? Sensíveis à luz, e elas captam a imagem, mandam para o nervo óptico manda para o cérebro. Ok? A retina é tipo uma tela no qual se projeta a imagem. Essa imagem, como o olho é muito pequeno, né, e está observando tudo ao seu redor, essa imagem é real, invertida, é menor, igual àquela que a gente acabou de ver. Ok? Olhando o olho de frente, a gente só consegue enxergar a córnea, porque o cristalino está no fundo dela. Cirurgias de correção de miopia, astigmatismo, hipermetropia, são feitas sobre a córnea, porque é a superfície externa do olho. É feita a laser. Bom, a máquina fotográfica também é o mesmo processo, tá? A gente tem um objeto aqui do lado de fora, uma lente ou várias lentes, na verdade, costuma ser um conjunto de várias lentes, que vai receber essa luz e formar uma imagem real invertida menor lá no fotorreceptor, né? No detector de luz, que gera a sua imagem, ok? Ela é invertida, mas aí não. O próprio sistema já corrige isso e te mostra a imagem na posição real. Ok? Bom, e falando de olho, tem um defeito no olho, né? Uma doença chamada hipermetropia, né? Talvez alguns de vocês aí tenham, né? A pessoa hipermétrope, ela não consegue ver bem de perto, né? Porque o conjunto córnea-cristalino, né, que forma a imagem, ele é pouco convergente, ou seja, sua distância focal é maior do que a idade, converge pouco, ok? Como ele converge pouco, a luz demora a convergir, e por ela demorar, forma a imagem além da retina. A gente fala atrás da retina, mas não tem como a imagem chegar atrás, né? Porque a retina está na frente, mas aí vai resultar numa vista embaçada, né? A imagem se formaria, então, atrás da retina. E aí, para corrigir esse problema, você está convergindo pouco, né? Eu vou convergir mais, eu vou ajudar a convergir. Então, vou usar uma lente convergente, né? Que forma a imagem invertida menor também, no caso, para formar a imagem exatamente em cima da retina e aí eu poder enxergar bem. Ok? Então, é esse caso também que eu comentei aí. Muito bem. Segundo exemplo aqui, agora a gente vai colocar o objeto a uma distância entre uma distância focal e duas. Maior do que uma distância focal e menor do que duas. Então, tá aqui, ó, o objeto, uma distância focal daqui, duas distâncias focais daqui. O objeto está entre uma distância focal e duas distâncias focais. Vou pegar um raio paralelo ao eixo. O raio paralelo ao eixo passa no foco, normal. E vou pegar um raio aqui no centro óptico. Vou prolongar aqui. Aonde eles se cruzarem, eu vou ter a formação da minha imagem, que também é real, que também é invertida, só que agora o tamanho, observem, comparem o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. A imagem é maior, né? Real, invertida, maior do que o objeto, tá? Então, antes desse pontinho aqui, ela era menor, daqui esse pontinho até esse aqui, ela é maior. Se colocar exatamente em cima desse pontinho, vai dar igual. Aplicações, a gente usa muito aí os retroprojetores, data shows, projetor de cinema, né? Que tem uma lógica inversa da máquina fotográfica, né? Inclusive, você teria que colocar esse slide aí. Antigamente era realmente um slide, era uma foto, né? Agora são sinais digitais, de cabeça para baixo, porque como a imagem é invertida, ela é projetada para cima, virada para cima.
né? A real invertida maior, porque eu quero ver uma imagem grandona, né, pessoal? Esse tipo de imagem eu posso projetar numa tela. Na luneta astronômica, né, é um pouquinho mais complexo, né? Ela tem dois conjuntos de lentes, ou pode ser duas lentes só, que é uma objetiva, que fica no final do tubo aqui, e a ocular, que é onde fica, que é onde a gente vai colocar o olho, tá? O conjunto dessas duas lentes também forma uma imagem real invertida maior, e aí a gente consegue enxergar bonito lá, Vênus, né? Júpiter, Saturno, grandão, né? Bem maior do que você enxergaria a olho nu, ok? Então, são casos aí da imagem real invertida maior. E terceiro e último exemplo é quando a distância do objeto é menor do que a distância focal, ou seja, o objeto está entre o foco e a lente. Está bem pertinho da lente, né? Vou pegar um raio aqui e jogar no centro óptico, ele não vai sofrer desvio. E vou pegar um raio paralelo ao eixo, que vai passar lá no meu foco. Reparem que esses dois raios, eles não vão se cruzar. Eles não se cruzam. Por mais que eu prolongue e continue eles aqui, eles não vão se cruzar. Por que eles não se cruzam? Eles estão abrindo aqui, né? Eles estão se afastando. Bom, então a imagem não vai ser real, tá? Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer os prolongamentos dos raios. Então pega esse raio aqui e puxa como se ele estivesse vindo aqui de trás. Isso é um prolongamento. Da mesma forma, pega o raio laranjado aqui também e puxa ele aqui para trás. Gente, eu usei vermelho e laranjado só para diferenciar um do outro, tá? Em geral, esses raios vão ser da mesma cor, ok? Na prática, né? Tá vendo que os prolongamentos se cruzam aqui em determinado ponto? Então, nesse ponto é que eu teria, então, a minha imagem. Tá? Os raios não estão se cruzando diretamente, então eu tive que fazer uns prolongamentos, gerei uma imagem. Repare que os prolongamentos se cruzam acima do eixo, por isso que a imagem ela não fica invertida mais, ela é direita ou direta. E aí uma pessoa aqui, ela enxerga aqui, na hora que esses raios vêm aqui para ela é como se esses raios tivessem vindo daqui. Então ela vai enxergar essa imagem aqui, nessa posição. É uma imagem virtual, né? Ela é direita ou direta, não é invertida, e é maior do que o nosso objeto original, como vocês podem observar na figura. Ok? Então, a lente convergente também forma imagem virtual e maior, tá? Desde que o objeto esteja entre o foco e a lente. É o caso que acontece, por exemplo, lá no microscópio, tá? O microscópio tem um funcionamento bem complexo, ele tem lá a lente objetiva, que fica bem pertinho aqui do objeto a ser observado, por isso que chama objetiva, e tem a ocular, onde a gente vai colocar o olho, né? A objetiva, ela forma uma imagem real invertida maior, tá? Que a gente já viu. Só que a ocular, ela forma uma imagem virtual direta e maior, tá? Então, quer dizer, você tem duas ampliações. Você tem a ampliação da objetiva, você pode ver que aqui é maior, e tem a ampliação da ocular, tá bem maior aqui, tá? Essa imagem é virtual em relação a esse objeto aqui, que na verdade é a imagem da primeira, né? É assim que funciona o microscópio. E também tem a lupa, né, gente? As lentes de aumento, né? Que o funcionamento é mais simples, é direto mesmo, né? Esse esquema aí de. Só que você tem que colocar o objeto bem pertinho da lupa para ele ficar entre o foco e a lente, né? Então quer dizer que a distância focal aqui nesse caso teria que ser maior do que 3 centímetros, porque 3 centímetros é a distância da folha, né? Então, se a distância focal é maior do que 3, então o objeto, a folha, está entre o foco e a lente, e aí você vai ter uma imagem virtual. Ok? Bom, então esses foram os três casos aí mais importantes de formação da imagem da lente convergente. Uma semelhança que vocês podem notar é que as palavras real invertida menor, real invertida maior, virtual direta maior, são parecidos com o do espelho côncavo, mas só as imagens, os diagramas são diferentes, ok? Mas se quiserem decorar as palavras, tudo bem. Muito bem, e a lente divergente é parecida com o espelho convexo,
tá? Só forma um tipo de imagem, em qualquer posição que o objeto esteja, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o nosso objeto, nossa velhinha aqui, raio paralelo ao eixo, não converge, diverge, hein? Diverge na direção do foco, né? Ele sobe, né? Sobe, mas na direção do foco virtual. E a luz que vai lá no centro óptico, ela passa direto, ela não sofre desvio. Esse raio não vai cruzar com esse, né, gente? Eles estão se afastando. Então, a gente tem que fazer os prolongamentos, né? Na verdade, os prolongamentos já estão feitos, né? Os prolongamentos são esse aqui, ó, né? Essa reta pontilhada aqui. E o prolongamento desse seria ele próprio, né? Seria aqui. Então, a gente vê que os prolongamentos estão se cruzando aqui, ó. Então, aqui é onde vai estar a minha imagem. É uma imagem virtual, né? Toda imagem é produzida a partir de prolongamentos. É uma imagem direta ou direita, né? Não é invertida, só que ela é menor, né? Lá na lupa ela era maior, aqui ela é menor. Tá? A lente divergente, assim como o espelho convexo, forma imagem virtual, direta e menor do que o objeto. E para que serve a lente divergente? Por exemplo, para corrigir miopia, né? Então, a lente divergente serve lá na correção da miopia, né? A gente sempre brinca que o míope ele não pode ir no zoológico, né? Ele não pode ir no zoológico porque a lente dele é de ver gente, não é de ver bicho, entendeu? É horrível, eu sei, mas eu nunca mais esqueci depois que me falaram, então eu continuo falando para propagar. A gente nunca esquece, né? Bom, então, a pessoa míope, ela não enxerga bem de longe, né? Por quê? Porque o conjunto córneo-cristalino é muito convergente, converge antes da hora, né? A distância focal é pequena. Então, a imagem, ela acaba sendo formada antes da retina, como vocês estão vendo aqui, né? Como é que você corrige isso? Com uma lente divergente, não diverbiche, né? Uma lente divergente, né? Porque aí vai diminuir a convergência e aí vai formar a nossa imagem lá no lugar certo, que é em cima da retina. Ok? Muito bem. Um exercíciozinho aqui simples, casando, inclusive, a questão dos espelhos com as lentes. Dê uma lidinha aí, rapidinho. Então, a gente tem dois espelhos, né? Aqui o côncavo e aqui o convexo, né? Veja que a parte que está mais clarinha aqui é a parte espelhada, né? É onde é o espelho. E a lente divergente, né? De borda grossa, a lente convergente de borda fina. Quais delas a gente pode usar para projetar uma imagem de uma vela acesa sobre a parede, né? Bom, projetar. Como é que a gente projeta uma imagem, né? A gente só pode projetar imagens reais, que é aquelas que vão estar à frente do objeto, né? A imagem vai estar atrás. Ah, mas não dá para colocar uma tela atrás? Não, não dá. Então, falou que é projetar uma imagem numa tela, numa parede, foca nisso. A imagem tem que ser real, tá? Quem que forma imagem real? Espelho côncavo, né? Espelho côncavo é o único que forma imagem real. E lente convergente, né? Então, seria o E1 aqui, né, que é o espelho côncavo, e o L2, que é a lente convergente, porque ela é de borda fina, né? Então, E1 e L2, ok? Esse foi fácil, hein? Tranquilo. Essas palavras real, virtual, são boas que vocês guardem. Muito bem, tá faltando uma coisa aqui, o que que é? Contas, né? Tem que fazer contas, senão não tem graça, né, gente? Tem que fazer um pouquinho de conta, né? Então, vamos ver como que isso é feito. A gente tem aqui, então, um objeto, uma lente, e essa lente vai gerar, então, a nossa imagem aqui. A gente vai usar a mesma equação que a gente usou lá nos espelhos esféricos, porque a simetria é muito parecida, né? São superfícies esféricas também, tá? É a equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre dO mais 1 sobre DI. Né? Quem que é o F? O F é a distância focal, né? É a distância do foco da lente até a lente.
né? Quem que é o DO? O DO é a distância do objeto até a lente. E o DI é a distância da imagem até a lente. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Essa é a equação de Gauss. Para poder usá-la tanto com lentes convergentes como divergentes, vamos ter que usar sinais, né? Igual a gente fez lá nos espelhos também. Distância focal é positiva se a lente for convergente e negativa se ela for divergente. Então, lente convergente, lembra do símbolo, setinha para fora, as distâncias focais são positivas. E lente divergente, setinha para dentro, borda grossa, né? As distâncias focais são negativas. Então, na hora que for jogar na fórmula, vai ter que colocar o negativo na frente, tá, pessoal? E a distância da imagem também tem aquele esquema, né? Se a imagem for real, a distância da imagem é positiva, e se a imagem for virtual, a distância da imagem é negativa. Então, ó, desse lado, por exemplo, aqui, digamos que a luz venha desse lado, quer dizer, o objeto está desse lado aqui. Toda imagem que tiver desse lado, ela é virtual. Inclusive o foco que tiver desse lado é virtual, né? Bom, na lente divergente, né? Então, você vai ter um DI negativo. E se tiver do lado de lá, o DI é positivo, porque a imagem é real. Ok? Então, vai ter que usar isso. E a outra equação é a equação do aumento, né? Para você saber quantas vezes a imagem é maior do que o objeto ou menor, né? O aumento, ele pode ser a altura da imagem pela altura do objeto, a distância da imagem pela distância do objeto, né? E essa figura ela é interessante porque ela mostra de onde que vem essa equação, né? É uma semelhança de triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui, meio laranjado, amarelo, né? Ele é semelhante ao triângulo azul, né? Então, aqui, ó, esse lado, HI está para esse, assim como esse lado, que é o DI, está para esse aqui, que é o DO. Então, essa equação aqui, ela vem, na verdade, de semelhança de triângulos, tá, pessoal? Só de curiosidade. Nessa equação, por convenção, a gente não vai usar sinal, tá? Só na outra que vai fazer diferença. Nessa equação aqui não faz. Muito bem. Então, basicamente, isso aí. Deu uma resumida para vocês. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem consultá-la no livro de vocês, páginas 168 a 180. Beleza? Qualquer dúvida, manda para mim. Ou então vamos tirar lá na nosso encontro presencial, né? Virtual aí, daqui a alguns dias. Ok? Grande abraço para vocês, fica com Deus e até a próxima.